Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí do nosso canal Elétrica é Tudo para vocês, dando continuidade ao nosso curso de comandos elétricos. Recentemente fizemos a montagem de uma partida direta trifásica e chegamos na parte do dimensionamento, né? Simulando que esse dimensionamento está para um motor de 5 CV. Então, na aula passada, né, no nosso vídeo passado, nós falamos a respeito do dimensionamento dos condutores, do circuito de força e do circuito de comando, né, e também um pouquinho sobre o cabo que vai até o motor elétrico. Já na nossa aula de hoje, trataremos do dimensionamento de um disjuntor termomagnético, né? Nós vamos dimensionar o disjuntor do comando, como também o disjuntor do circuito de força. O disjuntor termomagnético é aquele disjuntor que atua na parte térmica e na parte magnética, né? Ou seja, ele atua contra sobrecarga e contra curto-circuito. Para escolhermos o disjuntor ideal, tem que atender a essa, que a gente chama essa inequação aqui, né? Onde nós temos que o IP é a corrente de projeto, IN é a corrente nominal do disjuntor e Z é a capacidade de condução de corrente do cabo elétrico, tá? Do fio. Aqui ao lado eu coloquei uma tabelinha dos disjuntores, né? Comecei pelo menor e a gente vai crescendo. Esses são os valores comerciais. Então a gente tem disjuntor de 2 amperes, de 4, de 6, de 10, de 16, de 20, 25, 32. Eu estou usando aqui aquele padrão DIN, que é um padrão alemão que é o disjuntor branquinho, né? Já o padrão NEMA, que é a norma americana, ele vai de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 35, certo? E assim por diante. Aqui eu estou utilizando aquele branquinho, tá? Então, vamos começar a dimensionar o circuito, primeiramente o circuito de comando, né? Que é o mais fácil de todos. Como nós admitimos que a potência do nosso motor é de 5 CV, isso foi admitido no vídeo anterior, nós chegamos a obter duas correntes, né? Uma corrente se eu não estou enganado, de 13 amperes, né? A gente fez um arredondamento, 13 amperes, quando o motor for alimentado com 220 volts, e chegamos a ter uma corrente de 8 amperes, quando o motor for alimentado por 380 volts. Eu estou admitindo esses dois, estou fazendo esse dimensionamento, porque, gente, nós temos seguidores de todo o país, né? Então, nós temos bastante seguidores lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, aqui no Nordeste, né? No Norte, no Pará, né? Recentemente eu fiz eu conversei com né, lá pelos comentários, tá bom? Então é isso, é por isso que eu vou adotar esses dois padrões no dimensionamento. Mas, independente de ser 220 volts ou 380, o circuito de comando ele fica mais fácil. Por quê? Estamos dimensionando para uma partida direta trifásica de 5 CV. Esse contator de 5 CV ele é um contator pequeno, tá? Então a gente vai ter apenas a bobina do contator consumindo no circuito de comando e os sinaleiros. Os sinaleiros eles são hoje em dia LED, então o consumo é muito pequeno. Pode somar a bobina do contator, mas os sinaleiros vai dar na casa de 1000 amperes aí, né? Dificilmente vai passar de meio ampere, né? Fica abaixo de meio ampere. Então você poderia usar um disjuntor de 2, de 4, de 6, sem nenhum problema. Porém, os disjuntores de 2, 4 e 6, eles são mais caros do que o de 10. Então, nós vamos dimensionar o circuito de comando, né? Independente se a sua rede trifásica for 220 ou 380, o de 10 amperes vai atender tranquilamente, até porque
no vídeo passado a gente disse que iríamos utilizar o cabo de 1 milímetro, né? E o cabo de 1 milímetro, ele suporta uma corrente, né, de aproximadamente 12 amperes. Então, como a gente está usando um cabo de 1 milímetro, então não há problema, certo? Não há problema em você colocar um disjuntor de 10 amperes. Então, o disjuntor lá do circuito de comando pode ser de 10 para baixo, né? Não pode ser o de 16, mas de 10 para baixo pode colocar qualquer um que vai proteger os cabos. E lembrar, gente, que o disjuntor ele não protege o motor, certo? A função dos disjuntores é proteger os cabos elétricos, né? Por tabela é que ele vai proteger o motor elétrico, né? Mas sua função não é essa, e sim de proteger os cabos elétricos. Então, independente do nível de tensão, fechamos aqui com o disjuntor de 10 amperes, né? Ou menor para o circuito de comando. Agora vamos para o circuito de força, que tem uma corrente maior, né? Então, a corrente de projeto, eu vou começar pelo de 220 volts, né? Que dá uma corrente de 13 amperes, né? Alô, pessoal aí que tem uma tensão trifásica de 220 volts, vamos começar com essa, certo? Então, a corrente de projeto seria a corrente lá do motor, né? Que a gente já já identificou, que é de 13 amperes, certo? Vai ser menor ou igual do que a corrente do disjuntor, que vai ser menor ou igual à capacidade de condução do condutor. O condutor que nós utilizamos no nosso circuito de força, no vídeo passado, foi um condutor de 2,5. E um condutor de 2,5, ele suporta em média 21 amperes. Então, vamos colocar aqui 21 amperes, certo? Portanto, feito isso, o nosso disjuntor deverá ter uma corrente que seja maior que 13 e no máximo igual a 21 amperes. Então a gente pode usar um disjuntor de 16 ou um disjuntor de 20 amperes, tá? Eu aconselho usar um disjuntor de 20 amperes, né? De 20 amperes para essa tensão de 220 volts trifásicos. Por quê? Porque há uma prática, eu vou fazer aqui até no cantinho, que o motor ele tem uma corrente de partida, né? Que ele vai de 5 a 10 vezes, normalmente de 4 a 10 vezes a corrente nominal. Se você colocar um disjuntor aqui, já que a corrente de projeto é 13, de 16, ele vai ficar muito próximo e corre o risco de desarmar na partida do motor quando ele solicitar uma corrente maior. Então nós vamos calcular, aqui existe um método prático de atuação, que é pegar essa corrente nominal, 13 amperes, certo? 13 amperes, e multiplicar por 1,45, que é a atuação na curva do disjuntor, certo? Isso aqui é um método práticozinho. Isso ocorre lá na curva do disjuntor, na sua atuação por sobrecarga. Então, multiplicando aqui ligeiramente, nós vamos obter 18,85 amperes, né? Então, você está vendo aqui que se você colocar um de 16, corre o risco dele desarmar na partida. Nós optamos por colocar um de 20, certo? Não poderia ser um de 25, porque passa da capacidade do cabo. Você teria que mudar o cabo. Como a gente aqui não vai mudar o cabo, porque esse cabo ele é interno, é só na montagem do painel, né? Não é o cabo que vai para o motor, porque depende da distância. Isso para 220 volts trifásico. Para 380 volts, a nossa corrente é menor. Então, a corrente de projeto é de 8 amperes, certo? Então, o nosso disjuntor, a capacidade de condução de corrente do cabo é o mesmo, que a gente está usando 2,5 cabo, 21 amperes. Então, o nosso disjuntor, ele tem que ser maior do que 8 e no máximo até 21. Então, eu posso usar o disjuntor de 10, de 16 ou de 20. Porém, o disjuntor de 10 vai ficar muito próximo de 8 e vai correr o risco de desarmar. Por isso que a gente volta para cá, certo? Para esse cálculo aqui, 8 vezes 1,41, né? Que é o cálculo de sobrecarga lá da curva do disjuntor, e a gente garante que se você colocar um disjuntor maior do que 1,45, ele não vai desarmar na partida. Fazendo essa multiplicação, fica 11,6 amperes, certo? Então, 11,6 amperes, o de 10 não pode.
mas a gente pode colocar um de 16 ou um de 20. Eu vou optar por um de 16, porque ele, aqui para 380 volts, ele não vai desarmar, com certeza ele não vai desarmar, e eu ainda vou ter uma folgazinha boa, olha, para o cabo, né? Para o cabo não aquecer. Aqui o disjuntor vai desarmar, mas o cabo vai aquecer um pouquinho, né? Não vai prejudicar o cabo não, aqui está dentro da norma ainda, certo? Mas basicamente é isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? Para 220 volts, o nosso disjuntor vai ser de 20 amperes. Para 380, o nosso disjuntor vai ser de 16 amperes. Se você quiser, pode colocar o mesmo de 20, não tem problema. Vai continuar atendendo a carga sem fazer o desarme e ainda vai proteger o condutor, né? E a gente chama isso de coordenação entre os condutores e os disjuntores, tá bom? A proteção. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente!